Sabia que o estilo de roupa que você gosta tem tudo a ver com o tipo de máquina de costura que você deve escolher? Oi, eu sou a Jéssica, sou formada em moda, especialista em modelagem de roupas e criadora da marca Pontiali. E hoje eu vou te ensinar que existem duas categorias principais de tecidos, e elas influenciam diretamente no estilo de peça que você vai costurar. Gente, infelizmente não basta você ver um vídeo sobre a melhor máquina de costura existente, porque tem uma infinidade de tipos. E se você não entender minimamente sobre a estrutura dos tecidos, você poderá estar jogando seu dinheiro fora. Pode ser que a máquina de costura que você escolheu simplesmente não seja capaz de costurar o tipo de tecido que você gosta. Mas calma, eu te explico. Vamos começar. Existem duas principais categorias de tecido: tecido plano e malha. Saber sobre essas categorias vai tornar a sua vida bem mais fácil. O importante agora é saber que cada máquina de costura vai costurar um tipo dessas categorias. Vamos agora entender por que isso acontece. Os tecidos planos, eu vou mostrar aqui uma imagem simplificada desse tipo de tecido. Nessa imagem, podemos ver um tear reto, onde dois fios vão construir esse tecido. O fio da cor bordô, que está na vertical, é chamado de urdume. Eu sei, esse é um nome forte que assusta um pouco, mas significa apenas que ele é um fio mais resistente, que vai segurar todo o comprimento do tecido. Normalmente os tecidos são vendidos nos rolos contendo 20, 30, 50 metros de comprimento. Então esse fio de urdume vai ter todo esse comprimento. Para o fio de urdume poder aguentar essa vida difícil de ter que segurar toda essa metragem de tecido, ele é engomado. Assim ele fica bem firme. Já o outro fio que vemos na imagem é o fio cinza, que está no sentido horizontal. Esse fio é chamado de trama. A trama tem uma vida muito mais fácil. Ao contrário do urdume, que é enorme, com 50 metros de comprimento, a trama só tem 1,5 m. Ela é a largura do tecido. Quando compramos um tecido na loja, o comprimento que pedimos vai ser sempre o urdume. Então, se pedimos 2 metros de tecido, vão ser 2 metros de urdume. Mas a trama é sempre fixa, tendo em média 1,5 m de largura. Como ela não tem a função de estruturar o tecido como o urdume, a trama não precisa ser engomada. Então ela tem mais flexibilidade para esticar um pouquinho. É por isso que existe um jeito certo de cortar o tecido, já que só a trama estica um pouco, não faz mais sentido deixar a trama envolvendo a circunferência do nosso tórax. Assim, cada vez que o corpo respira, a trama estica um pouquinho e acompanha essa respiração. Por ter essa característica de um fio engomado, os tecidos planos são mais estruturados. Eu vou mostrar aqui a imagem, que representa a forma como os fios são entrelaçados, um fio por baixo e um fio por cima, até formar o tecido. Existem outros tipos de entrelaçamento que vão dar características diferentes para cada tipo de tecido. Esse é só um dos exemplos. Já as malhas são feitas de maneira diferente. Para começar, são usadas ao invés dos teares planos da última imagem, teares circulares. Vou colocar uma imagem aqui simplificando. Consegue ver que há apenas um fio amarelo na imagem? Então, as malhas são feitas com um único tipo de fio, que é entrelaçado nele mesmo, da mesma maneira que um tricô ou um crochê feito em casa, onde basta um novelo de linha. Como um único fio se entrelaça nele mesmo, sobra muito espaço entre uma parte e outra. Eu vou mostrar uma imagem aqui também. Agora, eu vou comparar essa imagem de entrelaçamento da malha com o entrelaçamento do tecido plano. Esse espaço todo que sobra faz com que, cada vez que a gente estica esse tipo de tecido de malha, ele tem um espaço para expandir em todas as direções. Outro ponto importante das malhas é que, como são compostas por um único fio, elas não desfiam como tecido plano. Então tem várias peças de malhas que são vendidas sem a bainha, por exemplo, porque elas não vão desfiar mesmo com o movimento da máquina de lavar. Particularmente, eu não gosto muito de peças de malha, e nem quando elas são vendidas sem acabamento. Mas eu entendo que isso diminui bastante os custos de produção e torna as roupas um pouco mais baratas. Como as roupas são itens de necessidade básica, precisam existir preços variados.
Eu vou colocar aqui duas listas na tela. Uma com as peças mais comuns feitas em tecido plano e a outra com as peças mais comuns feitas em malha. Existem exceções, mas o que está nessa lista costuma ser regra, ok? Tecidos planos são ideais para peças de alfaiataria como blazer, calça social, camisas, calça jeans, vestido de festa. Já as malhas são usadas para fazer camisetas, moletons, leggings, pijamas e lingeries. Na indústria, são usadas máquinas diferentes para fazer peças em tecido plano e peças em malha. Eu sei o que está passando pela sua cabeça agora. Mas eu quero fazer tudo isso. Preciso de mais de uma máquina? A resposta é que depende. Se você vai fazer peças para sua própria marca, onde você mesmo vai confeccionar e decidir sobre os acabamentos, aí você pode usar apenas uma máquina. Mas é um assunto delicado. Muitas vezes você vai ter que comprar só um pedacinho de tecido, aquele tecido que você quer confeccionar a peça final, e aí você vai testar e ver se o acabamento imaginado fica bom na sua máquina. E só depois você vai comprar mais tecido daquele. E aí, de fato, fazer a peça. Aqui na Pontiali, nós usamos somente a máquina reta. As coleções são pensadas para que os acabamentos possam todos ser feitos nesse tipo de máquina. Mas tem um detalhe, por enquanto, só usamos tecido plano. Porque a essência da marca tem a ver com o acabamento mais elaborado. Se nós fôssemos uma marca de roupas esportivas, de academia, por exemplo, teríamos que usar tecidos com mais elasticidade, e aí seriam as malhas. A chance de uma máquina reta não dar conta de costurar uma malha é muito grande. Agora, se você for costurar em casa, prestando serviço terceirizado para empresas, a primeira coisa que eles vão te perguntar são quais máquinas você tem. Isso porque a indústria, os acabamentos ideais para malha e para tecido plano já estão bem consolidados. E normalmente são contratados vários costureiros diferentes para fazer a mesma peça em alta produção. Isso significa que é preciso ter um padrão nos acabamentos. Imagine uma empresa que já vende um tipo de camiseta. E estão em um mês que venderam muitos pedidos, além do que estão acostumados. Para produzir essa camiseta, eles utilizam máquina overlock e galoneira. Eles estão buscando 2 costureiros que possam produzir essas peças em casa. Nesse caso, obrigatoriamente, os costureiros que aceitarem esse serviço precisam ter uma overlock e uma galoneira. Senão não vão conseguir entregar essas camisetas seguindo o mesmo padrão da empresa. Eu sei que muitos profissionais vão dizer que você pode fazer tudo em uma única máquina de costura. E eles não estão errados, mas você precisa entender que se você quiser trabalhar prestando serviço para outras empresas, aí pode ser que você precise de mais de um tipo de máquina. Vamos nos aprofundar agora nos tipos de máquina de costura. Antes de tudo, é importante que você saiba que no mundo da costura, as formas de costurar as laterais de uma peça são diferentes das formas de dar acabamento. Então, o que eu chamo de fechar as laterais é a forma como vamos unir a frente da peça com as costas da peça, enquanto que os acabamentos são a bainha, a gola, entre outros detalhes que podem ser adicionados. Para começar, temos 3 principais tipos de máquina de costura: máquina reta, overlock e galoneira. As máquinas retas podem ser domésticas, que são aquelas que muitas pessoas têm em casa. Vou mostrar alguns exemplos nessa imagem. Ou pode ser industriais também. Vou colocar alguns exemplos aqui também de máquinas industriais. Lembra que eu falei que camisas, calças jeans e peças de alfaiataria são de tecido plano? Então, por ser um tipo de tecido que não estica muito, a gente consegue dominar ele com mais facilidade e fazer acabamentos mais detalhados, mais difíceis. Então, peças de tecido plano podem ter zíper, botões, carcelas, pregas e por aí vai. Esses acabamentos mais difíceis são feitos na máquina reta. Então, grave isso. Máquina reta faz acabamentos mais difíceis. Tecidos planos são mais rígidos e combinam com esses acabamentos mais difíceis. Temos também a máquina overlock, que é essa aqui da imagem. Essa é uma versão industrial da overlock, mas também existe a versão doméstica dela, se chama ultralock. Vou colocar nessa imagem aqui também.
Lembra que eu falei que tecido plano desfia muito? Então, nesse universo de tecidos planos, a máquina overlock tem a função de fazer ele parar de desfiar. Então a costura que ela faz é só na lateral do tecido. Vou mostrar uma imagem aqui. Nessa imagem, a gente consegue ver que a costura da overlock, feita ali na borda do tecido, faz ele parar de desfiar. E a gente consegue ver também a costura da máquina reta, que foi feita afastada da costura da overlock. É importante que essa costura de máquina reta e de overlock sejam afastadas uma da outra. O tecido plano desfia muito, e se as duas costuras fossem próximas, haveria um risco de elas se desfazerem juntas. Mantendo elas afastadas, se acontecer de uma costura de overlock se desmanchar, ainda teremos a costura reta segurando firme e forte. Então, se você gosta de peças mais estruturadas, roupas com os acabamentos mais elaborados, você vai precisar de uma máquina reta e também de uma overlock. Mas calma, existem vários acabamentos que podem ser feitos somente na máquina reta, como a costura francesa e a costura inglesa, e que substituem o uso da overlock porque eles fecham as laterais do tecido. Eles ficam muito bonitos. O único problema é que demora um pouquinho mais para eles serem feitos. Mas se você quiser fazer acabamentos em menos tempo, aí sim uma overlock é necessária. Temos ainda a máquina galoneira. Vamos falar um pouquinho dela agora. Também existem várias versões dela, industriais, domésticas, mas a versão doméstica é bem menos difundida porque o valor dela é bem elevado, custa quase o mesmo que a versão industrial. Vocês lembram que eu falei que os tecidos de malha esticam em todas as direções? Então, isso significa que eles são mais difíceis de controlar. É comum que ao vestir uma peça de malha, a gente acabe esticando ela demais e arrebentando a costura. Dá até um barulhinho de costura arrebentando. A bainha de uma camiseta, por exemplo, costuma se desfazer depois de algum tempo de uso. Isso acontece porque camisetas são de malha. E o tanto que a malha estica é capaz de ir além do que a costura consegue esticar também. E por isso arrebenta. Para tentar controlar esse tipo de tecido que estica bastante, optamos por máquinas que tenham vários cones de linha como fonte de alimentação. Para essa máquina reta, por exemplo, precisamos somente de um cone de linha. E com ele, a gente enche uma parte dela, que chama de bobina ou de carretilha em algumas partes do Brasil. E coloca um fio de linha embaixo da máquina também. São necessárias então apenas 2 fontes de fio. Já na máquina galoneira, ela vai ter no mínimo 3 fios, podendo chegar até a 5. Com a galoneira, podemos fazer acabamentos como bainha, aplicação de viés em peças de malha. Então, se você está pensando em costurar camisetas, leggings, roupas esportivas, moda praia, você vai precisar de uma galoneira. Quando a gente tenta costurar essa malha que estica bastante uma máquina reta, a costura acaba não acompanhando o estiramento do tecido. Quando estamos nos movimentando, dá aquele barulhinho de costura arrebentando. Agora, se você quer costurar essas mesmas peças de forma caseira, aí existem truques para forçar a máquina reta a costurar tecidos de malha. Mas atenção, a máquina reta pode simplesmente não costurar dependendo do tipo de malha, porque esse não é o foco dela. Ela não foi desenvolvida para esse fim. A máquina galoneira só faz acabamentos, então para fechar as laterais da peça, você ainda vai precisar de uma máquina overlock. Como a máquina de overlock também possui de 3 a 5 fios, ela também serve para controlar a rebeldia dos tecidos de malha que esticam em todas as direções. Então, para tecidos planos, vamos precisar de 2 costuras nas laterais das peças, uma de máquina reta, outra de overlock, porque eles desfiam tanto que uma costura apenas pode não ser capaz de aguentar toda a movimentação do dia a dia, e também a movimentação da máquina de lavar. E para costurar as laterais das peças de malha, aí a gente precisa apenas da overlock, porque como a malha não desfia como tecido plano, uma costura apenas é capaz de segurá-la. Agora, eu vou posicionar a câmera de uma forma diferente e mostrar para vocês na prática o que aprendemos na aula de hoje. Vou fazer isso mostrando algumas roupas prontas e seus acabamentos, e vou falar ainda de alguns tipos de overlock que eu não mencionei até agora. Então fique no vídeo que temos mais algumas reviravoltas.
Esse aqui é um exemplo de tecido plano. O nome desse tecido é musseline. E a gente pode ver aqui que ele está desfiando bastante. Então, quando eu puxo aqui, eu consigo ver os fiozinhos saindo, tá? Porque o tecido plano, a gente consegue puxar fio e desfiar. Esse aqui é um exemplo de uma flanela. Flanela desfia mais ainda, tá? Tecido plano também, bem estruturadinho. Esse aqui é um pedacinho de tweed, que é um tecido plano que desfia mais ainda, ó. Esse chega a sair inteiro o fio, tá? Então, esse tipo de estrutura mais rígida, ó, com caimento um pouquinho mais rígido, é tecido plano. Agora, eu vou mostrar um pouquinho de exemplos de malha também, tá? Algumas malhas tendem a enrolar na lateralzinha aqui, e se a gente tentar puxar um fiozinho, não sai, tá? Não tem fiozinho nenhum aqui para sair. E se a gente esticar ela cede bastante em todas as direções, tá? Vou mostrar agora um exemplo de uma malha de camiseta. Aqui a gente também pode ver que não dá para desfiar ela. Também vai ceder em todas as direções. Esse aqui é um pedacinho de ribana, tá? Que é a malha que a gente usa para fazer golas de camiseta. Essa aqui é uma das que mais esticam, ela chega a ceder até 50% do tamanho dela. Também vai esticar em todas as direções e não vai desfiar nem um pouco. Vamos ver a diferença nos acabamentos, tá? Essa aqui é uma camisa infantil. Ela vai ter acabamentos com carcela, tá? Carcela, então, são essas partes em que a gente coloca casinha de botão e botões. E essa carcela, então, ela vai ter uma costura apenas, tá? Uma costurinha em cima e uma costurinha embaixo. Então, assim eu consigo definir que essa carcela foi feita em máquina reta. Esse acabamento aqui da gola também, uma costurinha em cima, viro, tem uma única costurinha embaixo. Então foi feito numa máquina reta. Aqui a gente vê um acabamento de uma overlock seguida por uma costura reta, tá? Então foi o que eu falei, essa camisa de tecido plano desfia bastante, preciso de uma overlock aqui para parar de desfiar e uma costura reta bem afastada da overlock para garantir que nenhuma costura vai desmanchar. E aqui na lateral dessa camisa, a gente vai ter uma quebra de regras, tá? Essa aqui, ó, na lateral da camisa foi fechada só com a overlock. Isso normalmente não se faz. Nesse caso, foi utilizada só a overlock e não foi feita uma costura reta aqui, porque essa overlock aqui é especial, tá? Essa overlock, ela é uma overlock chamada de ponto cadeia, ou overlock de 4 fios. Então, ela vai fazer uma costura aqui reforçada, tá? Aqui vai ter uma costurinha reta e uma costurinha reta no meio da costura também. Então, por isso, como ela faz essa costura mais reforçada, não foi necessário fazer uma costura de máquina reta aqui do lado, tá? Mas se o fabricante quisesse fazer, também não seria algo ruim, só iria reforçar ainda mais a costura da peça. A bainha foi dobrada e dobrada novamente, então foi feita aqui com máquina reta também. E o acabamento da manga é um punho, tá? E esse punho, então, tá fechadinho com máquina reta. Aqui foi colocado um viés de tecido plano. A máquina para aplicar botões na indústria a gente chama de botoneira. E em casa a gente pode aplicar com uma máquina reta doméstica também. Agora eu vou mostrar esse macacão infantil que é cheio de acabamentos diferentes. E todos eles podem ser feitos na máquina reta, inclusive na doméstica. Tá? Então a gente vai começar por essas costuras aqui, que a gente consegue enxergar, que a gente chama de pesponto, quando elas são aparentes assim. E aí embaixo, se eu virar, eu consigo ver uma linha de costura também. Então foi feito na máquina reta. Aqui temos casinhas de botão e aplicação de botão também que a máquina reta faz. Aqui é que a gente tem algo curioso, são duas costuras juntas, tá? Normalmente quem faz essas duas carreirinhas de costura é a galoneira. Só que nesse caso, se a gente abrir aqui, a gente vai conseguir ver que essa
essa costura na verdade foi feita na máquina reta, tá? Porque eu consigo enxergar duas costurinhas aqui. Se fosse costura de galoneira, embaixo ia estar um zigue-zague, tá? Por quê? Porque o zigue-zague faz com que a peça consiga se esticar ainda mais e acompanhar o andamento das malhas, tá? Mas como essa aqui é tecido plano, resolveram fazer uma costura seguida da outra. Aqui a gente pode ver costura reta também, pespontado. Embaixo aqui na braguilha fizeram o mesmo trabalho de duas costurinhas juntas. Não havia uma necessidade, mas enfim, pela estética da peça resolveram fazer. Aqui também nos bolsos a gente consegue ver essas duas costurinhas, mas tudo feito em máquina reta. Essas duas costurinhas a gente pode fazer uma e depois fazer a outra em seguida, ou a gente pode usar agulha dupla, mas a agulha dupla a gente só pode usar se a máquina for doméstica. Se ela for industrial, a gente não tem essa opção. E por último, a bainha também feita em máquina reta. A gente consegue enxergar uma costurinha e outra aqui embaixo. Agora eu vou mostrar uma blusa feminina e o detalhe interessante que ela tem é que aqui na lateral parece que foi feita uma costura reta seguida de uma costura de overlock. Mas na verdade aqui foi utilizada uma overlock de 5 fios, que a gente também pode chamar de interlock. Esse tipo de máquina vai fazer uma costura reta e uma overlock já tudo ao mesmo tempo. Então facilita muito na produção, torna ela mais rápida. E aqui embaixo a gente consegue reconhecer que foi feita numa interlock porque tem um ponto que a gente chama de correntinha, tá? Então ele é diferente da costura reta, que são só uns pespontinhos um do lado do outro. Aqui realmente a costura forma uma correntinha. Aqui embaixo, então, ela foi finalizada só dobrando ali a lateralzinha, tá? Então foi feita uma costura de overlock para o tecido parar de desfiar e logo em seguida foi feita uma bainha. Tá? Esse acabamento é bem comum. Aqui tá diferente da calça não, do macacão que eu tinha mostrado antes. Aqui no macacão foi dobrado 2 vezes. Dobrou e dobrou de novo para fazer a bainha, então não consigo enxergar nenhuma costura de overlock. Já aqui na blusa, a gente só passou o overlock e dobrou aqui. Então eu consigo enxergar esse acabamento da overlock. Agora eu vou mostrar esse moletomzinho infantil. Moletom é um tipo de malha muito bem estruturado, que eu consigo costurar com facilidade numa máquina reta, mas em essência ele é uma malha. Então aqui no decote a gente vê que tem um acabamento de tecido de ribana, que foi pregado com a overlock e foi rebatido com uma máquina reta, tá? Porque o moletom se comporta bem na máquina reta, então a gente consegue usar. Já aqui nos ombros e o fechamento da manga e também das laterais dele, todo feito com overlock, tá? Porque a overlock sozinha é capaz de costurar a máquina sem ter a necessidade de uma costura adicional aqui nas laterais. Esse aqui é um viés que foi aplicado na máquina reta também, tá? Mas ele poderia ter sido aplicado na galoneira, que foi a opção do fabricante, porque o moletom aguenta passar pela máquina reta. O punho dele é com ribana, também aplicado na overlock, e da mesma maneira aqui na bainha, tá? Então esses são acabamentos típicos de uma peça de malha. Aqui, como vão botãozinhos aqui no ombro, a gente consegue ver que eles foram colocados aqui com um viés, tá? E esse viés, especificamente esse viés, foi feito na máquina galoneira, porque aqui embaixo eu consigo ver um ponto zigue-zague e aqui em cima eu consigo ver 2 costurinhas. Vou mostrar para vocês agora o acabamento de uma calcinha. Essa é uma calcinha infantil. Foi feita então com a máquina overlock aqui, mas a costura foi embutida, tá? Então só consigo sentir o acabamento da overlock aqui, porque ele fica um pouquinho mais denso do que o resto da costura. Aqui na lateral foi aplicado um elástico mexicano, que é um elástico típico para lingerie. E aqui a gente consegue ver uma costura de galoneira, tá? Então em cima tem as 2 costurinhas, embaixo ela é em zigue-zague para poder esticar e acompanhar essa peça.
E aqui nas laterais tem uma costurinha de overlock, tá? Bem discretinha, mas ela tá ali. Vou mostrar agora uma calça infantil de malha, com um acabamento bem simples, tá? Ela tem um elástico na cintura que foi aplicado com a máquina galoneira. Então aqui eu consigo ver 2 costurinhas e embaixo o ponto zigue-zague. E essa mesma galoneira foi utilizada aqui na barra também, tá? Então aqui eu consigo ver 2 costurinhas e o zigue-zague embaixo. E para fechar as laterais e o meio dessa peça, aqui a gente passou a overlock. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Espero que esse conhecimento tenha ajudado você de alguma forma. Para mais conteúdos como esse, se inscreva no canal e nos siga nas outras redes sociais, que estão aqui na descrição do vídeo. E acesse o nosso site, se quiser saber mais informações sobre os nossos cursos ou comprar alguma das nossas peças. Lembrando que nós fazemos todas as peças sob medida. Tchau, gente! Até a próxima!